Ora, muito boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a vossa presença em nome da ASPIA, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, do qual eu coordeno o Núcleo de Bragança. Hoje vai ser uma sessão especial, diferente das outras que nós temos vindo a fazer. Esta já será a 7ª ou 8ª sessão. Vamos aqui valorizar um pouco a participação pública, a dimensão participativa dos eventos. Eu sei que normalmente estes eventos nós costumamos assistir a algo que nos é apresentado. Neste evento nós vamos fazer parte do evento, ok? Portanto, eu já explico basicamente o que é que vai acontecer. Ora, eu queria agradecer, antes de mais, antes de começarmos a nossa sessão, queria agradecer imenso à Inducar, que é uma cooperativa que se preocupa com estas questões de participação pública e neste momento que o projeto do Vivo está comprometida em fazer estas sessões de esclarecimento acerca da importância da água, dos rios e ajudar as pessoas a participar mais nestes processos relacionados com esta temática. Agradecer também à Junta de Freguesia de Paranho, que gentilmente cedeu este espaço onde nós estamos, assim como também o lanche que nós vamos, depois desta sessão, usufruir. Muito obrigado à equipa da Junta de Freguesia de Paranho e, em particular, ao Sr. Presidente Nuno Lixo. Também um agradecimento muito especial a dois grandes amigos que estão aqui hoje presentes, costumam estar nos eventos, mais uma vez tiveram a amabilidade de estar presentes aqui, que é o meu amigo Luís Henrique Pereira e o Marcos Prata, que vocês vão passar a conhecer daqui a pouco, nem que seja pelos programas de televisão que vocês ouviram na RTP1, ou costumavam ouvir, da Vida Animal, penso eu que aos domingos, não é, passado, portanto, e outros documentários extraordinários que poderão também ver. Portanto, é uma equipa extraordinária que se dedica às questões da natureza, à valorização do património natural e cultural, e é uma mais-valia, mais uma vez, contar convosco nesta sessão. Muito obrigado por estarem aqui presentes. O que é que nós vamos fazer, então, hoje aqui? Devíamos ter começado um pouco mais cedo, peço desculpa por algum atraso que aconteceu. Portanto, nós agora vamos passar à apresentação de um vídeo sobre a água e os rios desta zona aqui do Montezinho, exatamente um vídeo filmado e editado e realizado por esta dupla que eu vos acabei de apresentar, Luís Henrique Pereira e Marcos Prata. E seguidamente a esta apresentação, que eu peço a vossa maior atenção para o seu conteúdo, nós vamos depois fazer aqui uma sessão de partilha de histórias, de saberes, que certamente muitos de vós terão acerca do rio e acerca do uso da água que tiveram em tempos e que ainda têm hoje aqui nesta zona do Parque de Montezinho. Portanto, será uma mais-valia para nós. Vocês são os atores, são os principais, os grandes responsáveis por nós estarmos aqui hoje. Portanto, nós queremos ouvir da vossa parte, então, a vossa experiência, as vossas histórias, e isso será muito enriquecedor para nós avançarmos depois por uma discussão acerca dessa questão da água e dos rios nesta zona do Parque Natural de Montezinho. Depois, vamos então dar por terminada a nossa sessão e avançaremos para a questão do lanche, para nós termos um copo, termos uma febra e estamos aqui um bocadinho à conversa durante mais um pouco, está bem? Agradeço a vossa presença mais uma vez, espero que gostem da sessão. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer intervenção, estejam à vontade para fazer. Portanto, isto não é um encontro formal, portanto, é informal, estamos aqui um pouco quase que em família, portanto, a ideia é comunicarmos todos uns com os outros, partilhamos os nossos saberes e partilhamos as nossas experiências, está bem? Muito obrigado e bem-aja por estarem aqui presentes. Muito obrigado. Chamam-lhe fonte de vida. O oceanógrafo e investigador Jacques-Yves Cousteau, que fez dos oceanos do mundo inteiro a sua casa comum, dizia por isso que ela, a água, deve ser reverenciada como um milagre. É o único mineral líquido da Terra, além do mercúrio metálico, e pode atuar como ácido ou como base, pode reagir como oxidante ou redutor.
e é catalisador de muitas reações químicas. É conhecida por dissolvente universal. Logo ao cair, sob a forma de chuva, a água dissolve no seu caminho gases da atmosfera e transporta minúsculas partículas. Mesmo sintetizada em laboratório e guardada num frasco, irá de imediato dissolver minúsculas partículas do vidro ou da matéria de que o recipiente for feito, por exemplo. Esta é uma das qualidades mais espetaculares da água, a sua capacidade de transporte no interior dos organismos vivos e no ambiente, o que faz dela um fator ecológico fundamental. Quer nas plantas, quer nos animais, grande parte do seu peso corresponde à água. O organismo humano precisa de um mínimo de 2 litros de água por dia e quando perde 10% da sua água entra em situação patológica, quando perde 20%, morre. Este recurso, porventura, o mais importante que a natureza nos disponibiliza, cobre 3/4 da superfície do planeta. A água na Terra existe sob 3 formas. A forma líquida, nos mares, rios, lençóis subterrâneos e chuva. A forma sólida, com a neve, o gelo e o granizo. E é importante lembrar que 2% da água doce está congelada nos polos. Há também a água em vapor, e as nuvens são o exemplo mais visível. É na fase líquida que nós a usamos. A água salgada corresponde a 97%, a água doce apenas a 1%. Ora, a água salgada não serve para a alimentação, nem para a indústria, nem para a agricultura. Restam-nos, pois, cerca de 25 mil quilómetros cúbicos de água doce disponível, de forma natural, nos lagos, lençóis subterrâneos, zonas úmidas e rios de todo o mundo, e armazenada de forma artificial nas albufeiras e barragens. A poluição tem sido desde sempre uma das principais ameaças. De facto, ao usarmos a água, estamos sempre a poluí-la, ou seja, a alterar as suas características, introduzindo-lhe substâncias que lhe não são próprias e retirando-lhe qualidade. Quando cometemos o ato simples como lavar as mãos, por exemplo, com água da torneira de boa qualidade, devolvemos ao esgoto essa água acrescida de pó, bactérias e outras partículas que nos levaram a lavar as mãos. É aqui que entra a importância cada vez mais fundamental das estações de tratamento, as chamadas ETARs. Atuam como uma grande e fina peneira que retém os sólidos em suspensão na água e restitui a água às suas características físicas e químicas. É evidente que o meio natural, em rios e lagos, por exemplo, também há capacidade de depurar a água, isto é, de lhe retirar poluentes. Mas essa capacidade é limitada, como sabemos, e em situações de grandes cargas poluentes, como nas cidades, há que ajudar a natureza, recorrendo a diversas técnicas de tratamento de águas usadas. Um pequeno filme que foi feito por Marcos Prata para o programa Vida Animal e que mostra, portanto, um mamífero que é a lontra, que raramente é avistada, mas avista com muita facilidade, não é? Precisamente ainda num pedaço selvagem de Brasil, cá está ela. O Marcos estava a fazer uma filmagem de um ninho de chapim rabilongo, que é
passarinho que também vamos ver aqui. E a dada altura houve um barulho, não é? Do lado lá da margem, e aparece, efetivamente, a lontra, não é? Há muita gente aqui que já viu lontras. Antigamente, se calhar, havia mais, não é? Agora, vê-se aí. Isso. E então, pronto, a lontra, o que dizer da lontra? A lontra é um animal muito esquivo, portanto, é um mamífero, vocês sabem, naturalmente. Portanto, adaptam-se à vida aquática porque têm as membranas interdigitais entre as patas, para nadar, não é? Portanto, tem duas camadas de pelos, que é muito curioso. Uma delas é uma camada de pelo que é completamente estanque, é como se fosse uma espécie de quispo, que não entra água. E pronto, quer dizer, este foi um avistamento muito interessante. As lontras também é uma coisa curiosa que chamamos bioindicadores. Quer isto dizer que onde houver lontras, é sinal que aquelas águas e que aquele ecossistema também está de boa saúde. Não é? Cá está o chapim rabilondo, andava ali a fazer vinho. Então, do outro lado da margem, o Marcos, o nosso operador de câmara, viu, cá está o vinho do chapim, vocês conhecem muito bem, o bolinho, o pelo. Pronto, a lontra come peixes, lagostinhos, anfíbios como as rãs, já sabem, né? Enquanto além das margens. Podem viver 6 a 8 anos em estado selvagem, é o que dizem os especialistas, e têm uma gestação de 9 semanas. Quer dizer que a lontra fêmea tem as crias no ventre, 9 semanas. E tem habitualmente 2 a 3 crias, também é um pormenor curioso, se as coisas correrem bem. Pronto, cá está. É bonita, é muito bonita. Nós tivemos este troféu, no fundo, fotográfico. Ter esta lontra no nosso programa foi assim uma coisa muito interessante e muito gratificante. E pronto, e basicamente é isto. Onde é que foram feitas as imagens? As imagens foi numa zona ainda selvagem do Rio Sabor, exatamente em concreto, Marcos, recorda-nos lá. É perto de Gimondo. Perto de Gimondo, curiosamente. Portanto, é uma zona até que onde há pessoas, portanto, é uma zona com algumas pessoas, portanto, habitada, não é? E pronto, fizemos esta é outro passeio. É ótimo sinal, não é? É um ótimo sinal a ver as lontras, porque realmente é sinal que tudo o que está ali à volta ainda está muito puro. Há as próprias águas, o ecossistema, onde há lontras, portanto, como onde há libélulas também, não é? As libélulas também são um indicador de que as águas são de qualidade, não estão poluídas. Basicamente, foi este registro que nós fizemos. E, portanto, basicamente, estou aqui a assumir parte da minha ignorância. A ignorância não é necessariamente apenas quando andamos poucos anos na escola, isso não significa ignorância. E, portanto, gostávamos de beber não apenas o vinho que teremos a seguir, mas gostávamos de ver também a vossa sabedoria, as vossas histórias sobre o Rio Passeio, sobre a água em geral. E, portanto, gostávamos de vos lançar este desafio. Nós vamos rapidamente pôr aqui 1 ou 2 mesas, vamos fazer como se estivéssemos num café. Não estamos aqui com grandes discursos, não estamos na universidade do professor Paulo, que aqui também não é professor, presumo que seja um amigo, e então vamos conversar um bocadinho à mesa. Antes de passarmos para a comida, vamos também estar um pouco à conversa. E basicamente gostávamos de ouvir as vossas histórias sobre o Rio e começar sobre o antigamente, voltar um pouco à vossa meninice, a todos os que são mais velhos e aos que são mais novos. Todos tivemos a nossa meninice. Começar um bocadinho o que é que era o Rio, o que é que se lá fazia e o que é que tirávamos dele também. E podemos depois vir caminhando um pouco para os nossos dias, mas começar no mais antigo. Gostava de ouvir da vossa parte, se tem histórias, se lembram de histórias que aconteceram, caricatos ou assim, que envolvem-se o Rio. Diga lá. Eu, como estou cá em cima, as histórias
sei poucas, né? Eu estive muitos anos em França, vim para cá, já vim casado, não sou de cá, agora estou debaixo dos minhotos, estou de Fafa, e histórias de cá de cima sei poucas. Havia uma coisa que nós fazíamos com muita frequência, que era quase todos os dias nós íamos a correr daqui lá embaixo à ponte do Parâmio, dávamos ali 2 ou 3 mergulhos e vinhamos embora outra vez para cima, não é? Portanto, isto era habitual, inclusivamente... Quilómetro, mais ou menos, quilómetro e pouco. Pronto, nós, crianças, íamos a correr ou de bicicleta, chegávamos lá, tomávamos banho e tal, estávamos ali um bocadinho e vinhamos outra vez embora. Comíamos umas treijitas pelo caminho, às vezes, porque estava tudo cheio de cerdeiros aí pela beira da estrada, e era uma brincadeira, pronto. E eu lembro perfeitamente que lá embaixo no rio era um espaço onde juntava muita gente, portanto, naquele espaço. Agora, ultimamente, há menos gente também nas aldeias, mas ainda aparece lá alguém, mas juntava lá muita gente. Espaço de convívio, sim. Comiam lá? Precisamente, comiam lá, merendas, iam para ali, levavam os merenditas, comiam. Alguém era da família do moinho, não? Aliás, no moinho existia, quase todas as aldeias tinham um moinho do povo. Era comunitário. Era comunitário. Também havia moinhos particulares. Mas ninguém tinha ligação especial aos moinhos. Aliás, tinham todos, não é? As pessoas depois iam moendo bastante, precisavam de ter farinha. E de pesca? Toda a gente pescava? Havia pessoas... Não, isso já nem toda a gente, alguns. Alguém pescava? Eu, de vez em quando. E o que é que lá pescava? Aqui é a truta e os cabos. Aqui era o passeio. Também não sei daqui, já ficava isto nós. Como disse ali o Manuel João, íamos daqui para o Rio e acontecia o seguinte, íamos 5 ou 6. Sim. Tronco nu, ali não havia fato de banho. À vinda para cima encontrávamos outro grupo e diziam eles, já vimos, ainda é cedo, voltávamos para baixo. Exatamente, quando às vezes até os nossos pais nos ralhavam, mas de qualquer maneira as nossas brincadeiras eram sempre assim. E eram muito saudáveis, eram felizes, sim, era. E depois, quanto às lavouras, era na beira, os laveiros temos na beira do rio, todos chegadinhos à cadanha. Exatamente. Botar aquele feno. Botar o feno. Depois ir lá ficar das vacas, Diga-me uma coisa. que precisavam de moer. Precisava eu e o meu vizinho e outro. Íamos os 3 porque só um não conseguia levantar a pedra, não é? Tinha que ser levantada à mão. Picada com os picos, um postinho. Pronto, moíamos nós, a partir daí havia outros 2 ou 3 que precisavam, trocávamos a chave e eles faziam o mesmo que fazíamos. Então o moinho era comunitário. As pessoas exatamente, toda a aldeia usava moinho. era do povo. Muito bem. Mas na altura havia, daí que eu conheça, daqui da ponte, estamos a falar da ponte do Baceiro para cima, se calhar 5 ou 6 moinhos. Havia, ora, De fazer agueiras, de fazer... quer dizer que o parque não nos veio ensinar nada. E porquê é que não tem? Qual é a explicação para Não isso? podemos mexer. Antigamente pode. Tem que ser com licença. E tem que ser o mais cuidadoso, não cortar tudo. É quando... Mas, por exemplo, esse exemplo dos carvalhos Tem que se deixar. deixaram de existir porque Antigamente, Há mais cuidado. por exemplo, havia um carvalho centenário. Não liga isso, as pessoas chegavam e não cortavam o carvalho pelo pé. Elas subiam o carvalho, limpavam aquelas galhas assim e o touro continuava lá. O freixo fazia a mesma coisa. Hoje temos essas dificuldades. Se quisermos fazer uma limpeza dessas, não nos deixam. Como, por exemplo, o parque, queremos fazer um corte numa touça. Vamos pedir autorização. Vamos a pedir hoje, bem daqui a meia hora. Mas depois de seguida não continuamos a não poder, porquê? Porque depois vem estas, e eu sou de acordo com ela, que até é das coisas que eu mais sou de acordo é não deixarem tocar nas lenhas e nas touças, que nós lhe chamamos touças. Agora entre o mês de Abril e o mês de Agosto eu sou de acordo com isso. Sou de acordo com isso por uma razão muito simples, por causa dos ninhos, por causa das árvores, por causa dessas coisas todas. Mas depois, quando é no inverno, é um erro, por exemplo, chegarem ao pé de mim e dizem-me assim, tu só podes cortar 20% ou 30% ou 40% ou 50% da touça. O problema não está aí. É que nós cortamos 50% da touça e danificamos outros 50%.
porque os carvalhos de grande porte, de um porte mais ou menos grosso, ao cair, ou parte a ponta, ou parte a meio, ou parte isto, e o que fica tudo inutilizado. Portanto, nunca mais fica com condições de crescença, de poder crescer, de poder desenvolver. Só por aí abaixo, nesses restaurantes, eu lembro que aqui dizer que ainda apanhou lontras e que fossem apanhadas dentro da água que sabia a peixe, se fosse apanhada fora da água, sabe a carne. Lembro-me disso. Como é que era o modelo de... Como é que se organizavam para gerir o moinho? Iam os burros a levar Sim. o grão. Mas quem é que... Havia uma comissão, havia uma reunião, como é que era a gestão do moinho? Normalmente existem as entidades que regulavam o povo, nós chamávamos de cabo de polícia. Quando havia muita gente a querer moer, depois saía à vez, não é? Nunca havia complicação, porque olha, hoje moio eu, amanhã moes tu, olha, eu preciso 2 dias ou 2 noites. E se o moinho variasse, se fosse preciso arranjar, como é que... Isso era a comunidade, era o povo em si, porque antigamente aqui o povo é que fazia tudo. Como é que eu ia te explicar? Agora, fugindo ao tema... Mas era o padre, era o presidente da junta... O tema da água. Antigamente também existia o poder local. E a pessoa que normalmente decidia estas questões chamava-se cabo de polícia. Quem era o cabo de polícia? Era um senhor que portanto, tinha autoridade para trabalhos comunitários, ele próprio tocava o sino, e normalmente ao fim das missas, quando era ao fim, tocava o sino e explicava, nós hoje vamos fazer isto, olha, temos um moinho, temos que arranjar. A água estragou, o rodízio estragou, pronto, tinha que se arranjar. E era um trabalho comunitário que era feito obrigatoriamente por todas as pessoas do povo, por tudo, aquilo era a comunidade que a gente utilizava, percebe? Sim. Era nesse aspecto que funcionava o moinho. chamava o cabo? Era o cabo de polícia. Chamávamos cabo de polícia porque havia o regedor. Estava abaixo do regedor. Estava abaixo do regedor, mas era ele que tinha a ligação direta com o povo. E era quase obrigatório ir... Não, quando se decidia fazer isto, toda a gente em cada família tinha que disponibilizar um braço de trabalho, uma pessoa para ir trabalhar, para ir fazer. Dormia mais gente naquela altura Lá no Rio, do que na aldeia. Pois. Um à espera de água para calhar-se a vez, outro para isto, outro para aquilo. Exatamente. E depois às vezes não havia que fazer, lá íamos até ao rio, pegávamos numa galha de amieiro, com a galha de amieiro, tirávamos 2 ou 3 tutas, dava para 4 para jantar. Mas tirávamos tutas grandes, agora não há. Tiramos as licenças e não há pesca. E você acha que agora não há porquê? Qual é a principal razão? Olha, eu não sei, eu também não sei, não há água. Antes havia poços em todos os campos, não é? Havia represas grandes, depois havia, nós chamávamos os bares, aqueles pezitos de água. Fazia-se um pardinho mais ou menos, até com os paus, umas galhas, meia dúzia de torrões, para outro dia de manhã ia-se abrir aquilo, que era para a água e com mais força para os rameiros e para as hortas. Agora não, e antes havia um estrutura em todos os campos, eles até saíam para os lameiros, agora não é nada. Nós tiramos as licenças, vamos para lá e não tiramos nada. Não se tira nada. Antigamente um lameiro que fosse um bocadinho inclinado, segava-se o feno, porque era a gadanha, segava-se o feno e limpava-se. Hoje não acontece isso. Não acontece isso porque um lameiro hoje só se cega se for com segadeiras de feno, com alfaias agrícolas, isso. Senão não se cega porque já ninguém cega feno à gadanha. Mas havia outras coisas a fazer nesses lameiros. Havia outras coisas que se podia, havia sempre... Havia qualquer coisa sempre a fazer, que se podia fazer nesses lameiros, só que depois vem o parque que implica por isto, implica por aquilo, implica por um corte, implica por... E as pessoas começam-se a revoltar contra o parque, e eu até digo, até podia adiantar mais isso. Acho que parte dos incêndios que há, que o parque é culpado disso. Porque não deixa fazer as pessoas... Não concorda? Eu concordo. E vou dizer. Porque devia haver mais vigilância, devia haver mais contacto com as pessoas, devia deixar de haver aquela... Eu sou o parque que mando e as coisas têm que ser só à minha maneira, não podem ser à maneira dos donos das propriedades. E então os proprietários das coisas chegam lá, aí é assim que queres, então espera aí, vamos embora. Viram as costas e ficar daí para trás. Nas represas é que se acumula a água, não é? É o caso da barragem de Montezinho.
Fizeram a coisa. Pronto. Se houvesse meia dúzia de barragens aí ou para baixo, nós tínhamos água com fartura. As nossas águas aqui não são aproveitadas. Aproveitam-nas é lá para baixo. Nós aqui temos águas puras e boas, mas a água é toda aproveitada é lá para baixo. Não é aqui. Mas ia nadar, fazer praia no verão? Aqui para este rio. Sim. Ia comer um perto e passear. Um pedaço de comer merendas. Íamos a comer umas merendas aí ao rio. Só depois passou. E agora não se faz isso? Nada. Agora quase ninguém vai. Não, ninguém. Mas porquê que não? Já não Mas a sei. senhora não é idosa ainda, não é? Sim, mas agora não posso. Sozinha vou para lázinho. Não. É ver o que aconteceu àquele homem de baixo, comprou uma propriedade e foi para limpar, andou em tribunais e andou... Não é? Comprou-a, foi para limpar e ainda andou em tribunais e tudo. Não sei agora como é que está a coisa, mas... Mesmo que a nível particular, isso não é mais, penso eu que seja mais grave. A nível particular, se quisesse fazer uma represa ou uma retenção de água, chamemos-lhe assim, para regar as nossas propriedades, não podemos fazê-lo. Porque se formos apanhados no rio a fazer qualquer coisa que seja, estamos não se pode. complicado. Não se pode. Ou seja, a solução que vocês encontram é pegar no trator com depósitos e ir ao rio buscar água? Não, também tem que se pagar uma licença. Quem for lá também é punido se for apanhado, tem que tirar uma licença, porque senão não se pode retirar a água do rio. Aqui há 15, 20 anos atrás via-se o parque como uma entidade que vinha aqui para apoiar as pessoas, para ajudar as pessoas, para apoiar as juntas de freguesia, para colaborar com as juntas de freguesia e para isso tudo. Hoje, quando vemos um carro de um parque, dizemos logo assim, o que é que andarão a fazer? Já andam para ver se apanham aí alguém a cortar alguma árvore ou a fazer alguma obra. Precisavam de apoio. Hoje é uma entidade, agora já estão integrados, acabam connosco. O Parque Natural do Montezinho é uma entidade fiscalizadora, não é mais nada do que isso. E quem disser o contrário é mentira. É mentira, é. Ou seja, nota-se aqui que há uma grande diferença de há uns anos para cá, para agora, da imagem que as pessoas têm do parque. Não é? Sim. Mas também do parque para as aldeias. Não é? O parque olhava para as aldeias de outra maneira do que olha agora. Não é? Claro que o parque apoiou-nos, fez aqui represas. Até se for os meus conselhos, o moinho lá embaixo, foi o moinho que fez. Inclusivamente a pedra saiu daquele lado, do lado de lá naquela encostazinha, tirávamos dali pedra para fazer muros, para fazer tudo. Até isso nos impedem de fazer hoje. E aquele moinho, o moinho Toloso, a represa do moinho, a pedra saiu toda dali, e foi feito a represa e foi feito o moinho com aquela pedra. Hoje é impensável ir lá buscar um trator de pedra. Pois não. Muitas cenas que se passaram com o parque. Nós fizemos a estrada que vai de Roças para Pinela e no Cerro de Pinela andámos a fazer escavações para tirar material para a estrada. E no fim tivemos que, a própria Câmara teve que mandar outra vez aterrar aquilo, não podiam ficar buracos, não podia ficar nada. E autorizaram a tirar, porque foi a Câmara, porque se fosse um particular ia logo preso. É logo preso, não deixavam. É verdade. A própria Câmara depois teve que aterrar outra vez aqueles buracos onde é que tirou o material. E Montezinho, na estrada de Montezinho, igual. Nós, numa altura, a Câmara mandou para lá, acho que até foi já no tempo do Zé do Ponto e do Mina, umas máquinas a cumprir o caminho que já não se passava e o parque foi lá e mandou parar aquilo, tiveram que desistir, não deixaram cumprir o caminho, davam cabo dos animais. É verdade, cara. Eu já assistia muita coisa, mas, claro, não sei falar, eu só tenho o quarta classe e coisa, mas passas por muita situação que nós estamos aqui, presos. Nós é como estar numa cadeia, estamos presos. Nós não podemos cortar uma árvore daquilo que é nosso. No tempo do Salazar nós vivíamos melhor do que agora. Com aquilo que era nosso, nós podíamos cortar, podíamos limpar, podíamos pastorear, podíamos tudo. Hoje não podemos. Eles tiveram na meira, se o quiser limpar, tenho que pedir uma autorização. E no tempo que as coisas, você diz que era vosso, não é? Havia mais ou menos floresta do que há agora? Se calhar havia mais. Havia, como é a coleta, não é?
Não a floresta, as árvores, sim, etc. Sim, floresta. Mesmo assim havia mais. Vocês cortavam, mas não era por causa disso que deixava de existir? Não, a floresta tinha a floresta. O que era dos proprietários era dos proprietários. Exatamente. Hoje não. Hoje, eu se quiserem um lameiro meu a cortar um ameiro ou um freixo, eu tenho que ir a tirar uma licença primeiro. E se me autorizarem é que posso cortar. Se não me autorizarem, não posso. Pois. É isso. Qual é o indivíduo que, quando não tem água, bebe água, e quando tem água, bebe vinho? Então estava a dizer que era um moleiro. Exatamente. E depois o moleiro acontece o seguinte, tem uns mandamentos para rezar quando chega com o saco ao moinho. Assim. Diz o moleiro, diz: anda cá meu saco, 3 maquias te rapo, uma por te levar, outra por te trazer, a outra para o meu burrinho comer. Vem a minha Maria, tira a sua maquia, vem a minha mulher, tira o que ela quer, vem o meu criado, este saco ainda não foi maquiado, e eu, se não fosse por me envergonhar, até o baraço havia de maquiar. Muito bem. Já pode ver, uma família viver num moinho com maquias de sacos, que tinham que ir daqui da aldeia, não é? Sim, sim. Já pode ver, tinha que, o saco quando ia muito cheinho, quando vinha dobrado. Tanta maquia a tirar. Se calhar vocês não sabem o que é maquia, não? Sim, sim. É o pagamento. Era o pagamento, o sobrante. Em vez de ser dinheiro, era em farinha, não é? Tirava uma maquia 2 ou 3 vezes. Exatamente. Pois. E a mulher tirava uma maquia, porque ia a dar de comer as galinhas. E ou depois ele tirava outra maquia que era para os porcos. Pois. E governavas tudo. Muito bem. Exatamente. Eu lembro-me de criança e com o meu pai a moer lá ali para o Caminho de Terroso, e um dia de manhã, quando nos levantávamos, estava a chover muito torrencialmente. E o meu pai chegou perto do moinho e disse-me assim para mim: vai já ter ao moinho que eu vou já ter contigo. Tirou a água à agueira do moinho, as trutas eram assim dentro da agueira. E eu, garoto pequeno, de meus 9, 10 anos, que eu andava sempre com o meu falecido pai, logo de pequenino, todo contente. Na agueira, as trutas saltavam, mas as trutas eram assim. Ia-se para a beira do rio, uma pessoa olhava para uma presa, olhava para o rio, lá subiam as trutas a saltar, mesmo na primavera, quando era agora nesta altura, elas na presa a saltar e viam-se, mas vai-se para a beira do rio, não se vê nada, lá se vê uma truta ou outra. Que é falta de água? Falta de água, falta de. Se calhar falta de água. Se calhar uma das bases principais eram essas. Porquê? Porque a truta, quando era no inverno, as cheias eram muitas e comia muito. Hoje, a mesma truta, há 20 anos, nesta altura, que estamos agora no mês de junho, e hoje a truta, se calhar, pesa metade do que pesava uma truta naquela altura, com o mesmo tempo, digamos assim. Porquê? Porque a truta nessa altura comia, de inverno comia muito, e vinha a primavera, vinha o fim, quer dizer, a truta comia, e hoje não há encheias para a truta poder comer. Brava era? Toda a gente namorou. Quando ia lá levar as vacas aos lameiros? Não tinha vaca. Ai não? Não. Mas mesmo sem as vacas também namorava? Claro, toda a gente namorava. E é que não namorava. Mas a mulher a tirar as calças. Vá para trás das gestas, que eu vou a tirar as calças. Fui para trás das gestas, tirei as calças de velhas do meu marido e trazia as minhas, não é? E trazia aqui um bocado na cinta. Até hoje eu digo que não trazia nada. Depois eu trago aqui um bocado de pano. E deixaram-me a trazer, não me atiraram. Estava a trazer de... Vou trazer para casa, mas não me atiraram. Tirei-a. Não me atiraram. Sim, eu ia com as vacas, sim. E foi aí que começou a namorar? Não vejo aí? Não, com ele. Não, com outro. Não namorei só com ele. Mas ia com as vacas para o lameiro, para o pé do rio não, mas dos ribeiros. Havia muitos lameiros ao pé do ribeiro. O senhor estava a dizer que ou ir com as vacas para os lameiros, para os ribeiros, que era uma forma de... Eram aí que havia alguns namoricos, não é? Aproveitavam. Desviavam o caminho. Era o que se fazia. E as vacas não fugiam? Deixavam nas presas?
Tínhamos que ir atrás delas. Ao nosso amigo Luís, passou um bocadinho pelas 3 mesas e ouviu algumas histórias que ele gostava de destacar. E vamos ter aqui um bocadinho mais de conversa já com todos. A conversa na mesa mais pequena serviu para começarmos a desbobinar um bocadinho. Às vezes não é fácil, pessoalmente quando começamos a falar de namoricos, de contrabando e de outras coisas, não é? Não estou a inventar nada, falamos disto na nossa mesa. Então, Luís. E o que é curioso é que, de 3 mesas que aqui estão, eu fui encontrando, porque eu fui parando, ouvindo, escutando atentamente algumas das pessoas, tentando fazer um apanhado daquilo que aqui foi falado e conversado, dos testemunhos que aqui foram deixados. E curiosamente, e a gente agora vai, daqui a bocadinho, se vocês entenderem por bem, falar um bocadinho com mais pormenor sobre 2 ou 3 pontos. Os temas são muito parecidos, são muito semelhantes, o que faz sentido, não é? Estamos aqui a falar de uma comunidade, estamos a falar de uma determinada região e, naturalmente, estamos a falar destes rios e não dos outros. Portanto, no fundo, ouviram-se aqui histórias à volta do rio, ouviu-se falar do antigamente, o tempo da meninice, à volta do rio, os espaços onde as pessoas se juntavam, no fundo para merendar, para lavar a roupa, ouvi aqui histórias de lavar a roupa no rio, os miúdos faziam lá as suas cambalhotas, os seus banhos no rio, a diversão. Portanto, o rio era visto, nessa altura, como um interessante espaço de lazer. Para muitas crianças, pelo que eu fui perceber, era um parque infantil. O rio era se calhar, o brinquedo mais interessante do parque infantil, no fundo, quer dizer. Depois ouvimos falar também, invariavelmente, das 3 mesas dos moinhos. A ideia da farinha, fazer farinha, a ideia de moer 48 horas, quer dizer, portanto, as pessoas dormiam nos moinhos, depois vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Depois, as crianças iam em grupos para o rio, ouvi também aqui uma história muito curiosa, e é claro, na vinda embora, encontravam outros grupos que estavam a ir para o rio, e diziam, então, mas já vão para casa? Não, vamos outra vez. E lá iam outra vez todos, lá para as brincadeiras à volta do rio, não é? A tal meninice, até à idade adulta, que acompanhou, portanto, acompanhou gerações, não é? De pessoas à volta do rio, não é? Os mergulhos, as brincadeiras de criança, e depois, naturalmente, onde há rio, há pesca. Evidentemente que, pelo que eu ouvi, havia muito mais na altura do que o que há agora. Havia muito mais espécies de peixe a saltar, como eu ouvi aí dizer, não é? Rapidamente ouvi saltar uma truta de dimensões consideráveis, a boga, a truta, a enguia, enfim, a ideia do moinho comunitário que já foi aqui referenciado, os ribeiros e os lameiros, atenção. É que à volta dos rios há aqui estas outras realidades interessantes que eu ouvi falar, que depois vocês terão a oportunidade também de aprofundar um bocadinho mais, que tem a ver com os ribeiros e com os lameiros. E eu vi aqui o senhor dizer que o lameiro que era útil todo o ano, é uma coisa que eu também não sabia. Não é? O lameiro que era útil todo o ano, era útil todo o ano. Depois, naturalmente, em relação à questão da pesca, há aqui, que foi comum nas 3 mesas, uma preocupação, de facto, enfim, estas coisas das represas, barragens, isto já não é nada como antigamente. De facto, hoje em dia, já essa ideia quase que romântica da pesca no rio, não é? Quer dizer, a ideia do pescador, isso já não existe, infelizmente já não existe. As licenças, a fiscalização, todas essas coisas, para passar uma tarde ou um dia à volta da pesca nos rios e nesses lugares esconsos e encantatórios, com o som da água a correr, os pássaros, vocês viveram no fundo na meninice e na idade adulta, isso está um bocadinho difuso, não é? Havia trutas, aqui diziam que havia trutas, não havia poluição, os rios estavam mais limpos, viam-se mais lontras,
facto, pessoas que avistavam, outras não digo com muita frequência, mas com alguma frequência, não é? E depois a ideia do moinho comunitário, e reforça esta ideia porque é muito interessante, e eu assim, hoje vou a moer, amanhã vais tu, e depois na quarta-feira vai o Joaquim, e portanto, enfim, as pessoas entendiam-se bem e não havia, portanto, propriamente uma lista, nem uma ordem específica, enfim, as pessoas entendiam-se, e o que era muito curioso, não sei se isso ainda acontece hoje enfim, não será dessa forma, mas há, de facto, nestas comunidades, realmente esse entendimento. Também em outras localidades há o forno comunitário, não é? Como vocês sabem, também há o pastoreio comunitário, em outras regiões do país, mas aqui estamos a falar do moinho comunitário. E se houvesse uma avaria no moinho, como é que isto era chatice, quem é que ia compor o moinho? Depois, naturalmente, a comunidade unia-se e tentava, percebia mais de carpintaria, outro trabalhava mais a pedra, outro fazendo, e uniam-se e rapidamente davam ali uma solução, o que não podia parar de facto era o moinho. Depois, enfim, falou-se dos peixes, hoje em dia na dificuldade que os peixes têm a reproduzir, os rios eram, portanto, a suporte, podia dizer-se que era quase como o suporte da comunidade, não é? Eu lembrei-me quase dos egípcios. Os egípcios não viviam sem o rio, quer dizer, numa dimensão completamente diferente. Eu lembrei-me, mas por ouvir aqui falar, no fundo, dessa ligação muito estreita entre a comunidade e o rio que passa na aldeia, não é? Quer dizer, que era quase uma realidade, duas realidades que eram uma só, não é? A aldeia, o rio, a aldeia, não se poderia separar uma da outra. Portanto, crescia-se então em redor do rio, desde os tempos da meninice até a idade adulta. Portanto, era uma vida passada à volta do rio. As pessoas cresciam à volta do rio. Não é? Depois, algumas diferenças que estão aí escritas e que foram ditas relacionadas com o passado e o presente. Portanto, rios mais poluídos, pouco peixe, zonas mais desertificadas, zonas de lazer abandonadas, tradições perdidas na memória, à volta daquilo que se fazia outrora nos rios. Falou-se também, fundamental, tem a ver com a regra, lá fui eu vivo, aí umas peixes. O rio, na altura, era um sustento para a brincadeira, para a aprendizagem, para o convívio, para aprender a nadar. Pergunto quantas pessoas não terão aprendido, enfim, a nadar com os amigos, com os miúdos, não é? Uns ensinavam os outros, provavelmente, não é? Digo eu, sei. Fazia-se então ali uma praia também à volta do rio, essa ideia da praia fluvial, se calhar nem havia esse conceito, praia fluvial, que é isso de praia fluvial? Estão ali, enfim, ou na relva, ou num bocado de areia ou de gravilha, e portanto estão ali num agradável convívio. Enfim, agora, digo eu, se calhar, este cenário só se vê, pelo menos vê-se mais vezes, só com o regresso dos imigrantes, dos poucos que já vêm algumas vezes do país, e esta, não sei, enfim, creio que não será a exceção. Então, e agora o que é que, pelo que aqui eu tive a oportunidade de escutar também, o que é que se pede, no fundo, a quem manda? E o problema é que há muita gente que manda. Portanto, mais esforços para conservar. E pede-se a quem manda, naturalmente, para ouvir o povo, as pessoas, a comunidade, os que aqui moram, não é? Os que aqui vivem, os que aqui cresceram e nasceram, porque naturalmente só o povo sabe o que faz falta. O que é que faz aqui falta? Chega aqui um indivíduo vindo do centro, fazer aqui uma fonte, não sei, está a fazer aqui a fonte, mas isto é uma fonte aliada, está a fazer a fonte para quê? Para dizer que fez obra. Portanto, infelizmente isso hoje em dia acontece. Portanto, há uma imagem do Parque do Montezinho muito diferente, de facto, daquela que existiu noutros tempos, porque aqui foi escutado e conversado. As pessoas queixam-se, entre outras coisas, por exemplo, de não poder fazer as tais represas, portanto, entre outros exemplos. Queixam-se também de que, de facto, hoje há mais multas, mais fiscalização despropositada, do que aí eu ouvi também, do que com uma preocupação para preservar, para manter a tradição, essa tradição muito saudável desse contacto direto
entre a comunidade e o seu rio, ou os seus rios, ribeiros, e ribeiros, e pronto, naturalmente que, enfim, junto dos mais velhos, esse sentimento de nostalgia, que naturalmente que é compreensível, de tristeza, de alguma saudade desses tempos que são muito diferentes dos de hoje, não é? Enfim, os mais novos chamam-lhe os novos tempos, não é? E tal como os outros animais, agora digo eu, enfim, em jeito de conclusão deste pequeno apanhado, também os homens, também o homem se vê obrigado, no fundo, às vezes muito contrariado, a adaptar-se às circunstâncias, às novas realidades que lhe são impostas ao longo dos tempos. Portanto. Agora, eu não sei como é que vocês querem fazer. Isto foi o que eu fui ouvindo e com alguma experiência desta coisa do jornalismo, a gente vai anotando aqui algumas ideias e outras que via escritas e tal. Agora, eu não sei se como é que querem ver, acho que cada uma das mesas, não é? Sim, mas se calhar a mesa estava ali naquele canto do vosso lado, não sei se querem. Agora, o que me chamou bem a atenção, que eu acho que tem que ser levado para até mesmo para os órgãos, o Educar, também começar a trabalhar isso, porque eles têm uma dificuldade muito grande em conviver o parque do jeito que está, na questão burocrática com o governo, e a convivência do povo que aqui vive. Então a gente foi muito falado essa questão de algumas mudanças de hábitos do governo, por causa da falta de diálogo. O que está acontecendo aqui é a evasão dos povos. Eles pedem que a instituição converse, a instituição com o povo. Tem até algumas siglas de CN, IPNM, CMB, juntas e associação. Eu vejo que existe a ligação com a terra, o respeito, a questão da tradição, o rio, mas tem a questão da agricultura, da produção, que talvez não esteja sendo levado em conta, que pessoas vivem aqui ainda. Isso aqui não é uma reserva como tem no Brasil, que é só... Então as pessoas estão aqui e o governo não está ouvindo. Então a gente observa que tudo isso foi tratado aqui, a questão de burocracia, essas espécies que estão desaparecendo, é interessante que é uma truta que provavelmente seja única aqui, né? A truta vermelha, de água fria, com o aquecimento da água, porque a água diminuiu, ela tem desaparecido. Foi falado que é caranguejo natural e foi introduzido, bem como o lagostim que tem lá em Bragança. Eu imaginava que o lagostim fosse até daqui. É interessante até ouvir essa história. Parece que o lagostim ele foi introduzido também, ele é de fora. E tem todas essas questões, de não deixar fazer a limpeza, de não deixar aproveitar a madeira cai, parte e perdeu o carvalho, né? Então eu achei muito interessante a parte histórica e a parte da luta que existe aí, que o povo não está sendo ouvido, que deveria ter também mais atenção a essa situação. Tudo já foi falado pelo colega, ali o jornalista, e agora nós aqui é o completar também com a questão que já falou o Marco. O parque, aqui mesmo dito, palavras ditas mesmo aqui, andam a multar, a fiscalizar. Não vem apoiar a população, não vem dar apoio nem à junta de freguesia. E as pessoas estão a desistir, sentem-se presas. Isto não é bom, não é? Há aqui algo que, de facto, tem que ter um suporte diferente, fazer algo diferente para que as coisas não se percam, nomeadamente a biodiversidade, as trutas, as atividades, as brincadeiras, o lazer. Se calhar as pessoas eram mais felizes antes do que agora, não é? Há aqui saudosismo, há aqui histórias muito bonitas. Eu gostei muito de ouvir aqui este senhor que me contava aqui uma profissão, quer repetir? Para todos ficarmos com a questão, a profissão do moleiro. Que é uma curiosidade, que quando tem água bebe vinho e quando não tem água bebe água. Pois. Eu não chegava lá e só depois de me dizer que lançou ali uma pista que era uma profissão é que eu vi que era o moleiro. Muito bem. E os mandamentos do moleiro, não é? Que também são espetaculares e esses eu já não consigo dizer. Os mandamentos do moleiro. Quais são? Quando chegava lá com o saco dizia: anda cá meu saco,
3 maquias de rabo, uma por te levar, outra por te trazer e outra para o meu burrinho comer. Vem a minha Maria, tira a sua maquia. Vem a minha mulher, tira o que ela quer. Vem o meu criado, este saco ainda não foi maquiado. E eu, se não fosse por me envergonhar, até o baraço sabia de maquiar. Agora, governar uma família lá embaixo no moinho, 3 ou 4 filhos, o burrinho para apanhar os sacos. Como era? A poder de maquias, era difícil viver bem, coitado, não é? Quem pagava era o labrador, pois. Exatamente. Se queria a farinha moída, é verdade. Depois aqui também a questão do saudosismo, de dizer que havia respeito, havia união, era regras, tudo era muito organizável, tudo era composto, tudo era mantido, mesmo não havendo receitas do município, não havendo se calhar tantos dinheiros, as coisas aconteciam, era uma realidade. E agora que se calhar estamos em tempos com mais dinheiro, se calhar as coisas não acontecem com tanta facilidade, porque primeiro não há mão de obra, não é? Não há esta força de trabalho como existia antigamente. E pronto, são histórias muito bonitas, são saberes, é algo que para nós que viemos, estes jovens, viemos aprender aqui muito. É uma experiência também bastante enriquecedora e que agradeço também por isso. E da nossa parte é só. Sim, aqui na nossa... Deixe-me só acrescentar aqui. Eu ainda não há 15 dias que eu estive a conversar aí com um senhor que vocês conhecem melhor do que eu, que era o professor Dionísio. Portanto, o professor Dionísio foi o fundador do Parque Natural de Montezinho. E em conversa com ele, ali no meu café, ele próprio me diz: este não foi o parque que eu criei. Isso mesmo. O arquiteto Carlos Guerra, que foi diretor do Parque Natural de Montezinho, ele próprio diz: este não é o meu parque. Portanto, há aqui qualquer coisa que está mal. Eu não sei o quê, também não tenho capacidade para discutir isso, mas alguma coisa está mal. Não é a população. Não tenho dúvidas que a população não está mal. As pessoas somos humildes, somos muito humildes, respeitamos o parque é que não respeita as populações. Eu acho o que está a acontecer é que o parque olha para vós como alguém que está no parque, mas na verdade vocês são o parque. Exato. E quando isto tudo funcionava, e tivemos aqui todos a ouvir estas fantásticas histórias, notava-se claramente que as pessoas eram o parque, ou seja, as pessoas viviam, as pessoas, os recursos eram bem utilizados, a água era bem utilizada, os moinhos, tudo. Havia aqui um sentimento de coisa que se chama de desenvolvimento sustentável e cooperação que existia, na verdade. Portanto, e há aqui um distanciamento muito grande, e eu penso que o problema é, por parte de quem gere os parques, não perceber que as pessoas são património do parque. As pessoas fazem parte do parque. O parque natural não é só bichinhos e árvores e plantinhas e o rio. Não. As pessoas que vivem lá fazem parte do parque. E eu acho que é isso que está a faltar às novas direções. Perceber. Eu acho que é aí que está o problema. O parque tem um problema. Enquanto foi gerido por alguém da terra que conhecia os nossos hábitos, os nossos costumes, foi bem gerido. E tivemos um parque que foi agradável, o parque que tivemos nessa altura. Hoje, o que é que acontece? Quem gera o Parque de Bragança são senhores de Lisboa, do Porto, não sei de onde. E vem para aqui com os anos de Braga, acho que pertencemos a Braga ou não sei aonde. E quando o nosso parque não é igual à Peneda de Gerês, ao Parque da Peneda de Gerês. O nosso parque não é igual ao de Lisboa ou da Serra de Sintra. O nosso parque não é igual ao do outro lado qualquer. O nosso parque tem os costumes, os hábitos dele, e devia ser gerido por alguém que conhecesse esses hábitos e esses costumes. E não é. E só começou a ter problemas, só deixou o parque ter contacto com a população a partir do momento que vieram as pessoas que gerem os parques de baixo. Porque enquanto foi o pessoal daqui criado, nascido, que conhecia os nossos hábitos, nós nunca tivemos problemas com o parque, antes pelo contrário, eles ajudavam a compor moinhos, eles ajudavam a fazer muita coisa, eles compunham caminhos, eles ajudavam a fazer muita coisa. Só depois é que começou a haver essa distância entre o parque e a população. E continua, e vamos continuar com esse problema. E depois implantam leis que não cabem na cabeça de ninguém. Na parte de cortes,
como por exemplo, que expliquei ali, na parte de cortes, aquilo que eles exigem de nós é uma aberração, é uma destruição de matas de carvalho. Porque nós cortamos numa mata de carvalho que tenha 100 carvalhos, cortamos 60. O problema é que esses 60 vão danificar os outros 40 que ficam. Porque parte uma ponta, porque partiu a meio, e quando se vai no fim de limpar, tirar aqueles 60% de carvalho, os outros 30 olham-se para lá e que se vê uns paus ao alvo, partidas, não sei quantos, mais. E isso não fica bonito, e isso não é conservar uma natureza, muito longe que seja essa a conservação da natureza. E antes de haver parque, vocês faziam uma boa gestão. E temos carvalho, nós temos carvalhos aqui, eu sou dali de Terroso, olha-se para aquele lado, temos ali carvalhos com 100 anos, com 200 anos, sei lá com quantos anos, e não precisávamos de parque, os nossos, os mais velhos, não precisavam de parque para manter esses carvalhos. Não foi preciso vir o parque a dizermos como é que podíamos fazer. Agora, que há coisas que talvez também precisemos que o parque nos ajudasse, mas de uma maneira diferente, tinha que pensar de uma maneira diferente do que está a pensar. Porque a vossa intervenção no parque, a intervenção pontual que cada um faz, do limpar mato, etc., fazia parte do parque, ou seja, fazia parte do ecossistema, do funcionamento do parque. Quando impedem as pessoas a fazer algumas coisas, estão a cortar a base. E é isso. Exato. Porque as pessoas fazem parte. Portanto, tudo funcionava bem porque sempre foi assim. Ou seja, havia compromisso entre o corte, havia compromisso no consumo e agora isso não está a acontecer. Realmente é algo. Temos aí coisas que não havia parque e mantínhamos. Exatamente. E, portanto, e hoje agora não se pode fazer. Nós temos aí pessoas que têm árvores, coisas, se eles quiserem cortar, se calhar o parque não o deixa. Porque já tem, pronto, uma idade assim, um bocado de árvores grandes. Esse é um dos problemas que nós temos aqui, que é a questão do carrasco. Eu falo bem, é o carrasco. Mas os senhores não pagam, eu não estudei, quem sou eu para dizer o que vou dizer, mas vou dizer. Eu também falo lá. Ele disse assim, é um carrasco, porque os senhores do parque, ou o parque, ou os técnicos, ou quem queira que seja, querem que o carrasco seja azinheira. Não é, não tem nada a ver. E quando eles se mentalizarem que o carrasco, embora sejam da mesma família, não é azinheira, nós podemos cortar o carrasco quando quisermos. Percebeu? E isso é um caso muito complicado, porque se houvesse um agricultor um bocadinho que cortasse e que fosse em patrimonial, eu não tenho dúvidas que o agricultor ganha. Porque está provado que o carrasco é carrasco e a azinheira é azinheira. Sendo rápido, há aqui duas notas relevantes. Uma, e de facto, enfatizar uma terceira, que não são as duas, que basicamente esta questão também do lameiro servia para todo o ano e, portanto, um processo contínuo e, portanto, também demonstrar que toda a produtividade que os lameiros tinham pelo facto de estarem junto ao rio, aos ribeiros. E duas notas de curiosidade que conseguimos sacar aqui na conversa ao fim de algum tempo. Um deles era que os lameiros eram uma das zonas onde se levavam as vacas a pastar, não é? E que as pessoas que levavam as vacas, as boieiras, que esse processo de ir aos lameiros com as vacas era um tempo também oportuno para alguns namoricos. Claro que depois as vacas, a certa altura, lá iam para onde não deviam ir. Iam a fazer mal. A comer no lameiro dos outros. As vacas escapavam para onde havia melhor erva. Iam comer onde havia a melhor erva. E as meninas a brincar. Isto foi entre conversas de namoricos que não eram os namorados, maridos de agora e tal. E também o rio, começaram por dizer que os rios tinham os carreiros dos pescadores e tal, mas depois fomos percebendo que os carreiros dos pescadores também eram as autoestradas do contrabando. E de alguma maneira os 3 km para a Espanha eram ali junto ao rio, mas o rio tanto era autoestrada como também era esconderijo e portanto haviam ali zonas de esconder, etc, etc. E também tivemos a oportunidade de ouvir uma canção sobre o rio, sobre o moinho, não era? Quer repetir? É melhor. O senhor que diz que não sabe cantar, mas que... Não, é bonita. Sim. Moinho que estás cantando a tua linda canção,
contente porque vais dando farinha para o nosso pão. Moinho que estás cantando a tua linda canção, contente porque vais dando farinha para o nosso pão. Gira o rodízio sem descansar, envolta em espuma cor do luar, a água salta sempre a correr e a mó de pedra sempre a moer. Momentos muito interessantes, acho que devem ter todos gostado, eu adorei e acho que vocês todos, esta partilha foi muito útil para nós percebermos realmente e para divulgar aos outros como é que era a nossa relação com o Rio. Há muita riqueza no que foi aqui dito, é com muito orgulho que eu assisti a esta sessão hoje. Agradeço imenso à Inducar, que esteve aqui presente, que dinamizou todo este tipo de ação que vocês repararam. É uma ação muito fácil de fazer e permite que as pessoas possam falar, possam comunicar, possam expor os seus sentimentos. Parabéns, Inducar, foi excelente. E muitos parabéns ao Luís Henrique Pereira e ao Marcos por mais uma vez terem dado este apoio excelente e por ter entrado aqui dentro do esquema de toda esta sessão, e foi impressionante o vosso contributo. Muito obrigado a todos. Antes de nós passarmos para o nosso lanche, uma salva de palmas para nós todos.